fiel arcanjo, protegei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Assim seja. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A liturgia de hoje é um chamado de Deus à conversão verdadeira dos seus seguidores. Ele é mais do que uma parábola de Jesus, um ensinamento catequético ou dogmático. A liturgia toda de hoje trata da conversão de verdade, daqueles que querem seguir a Deus de verdade. Antigamente, quando eu li o Evangelho, eu me questionava por que, principalmente na tradução segundo o evangelista São João, sempre quando ele ia falar que Jesus disse alguma coisa, ele falava: e Jesus disse, em verdade vos digo. Sempre duas vezes ele usava a palavra verdade. No Evangelho de São João quase todo é assim. E eu questionava, por que será que Jesus tinha que falar duas vezes, em verdade vos digo? Porque Jesus queria dizer que aquilo, a sua palavra, o seu testemunho, era muito mais do que uma verdade mundana, muito mais do que uma verdade ritualística, muito mais do que uma verdade histórica. Era uma verdade eterna, porque quem falava era a própria encarnação da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e vida, disse Jesus. Por isso que quando ele dirige um ensinamento direto de conversão, é muito sério para todos nós levá-lo ao pé da letra. Acreditar de fato que aquilo não era uma parábola, que aquilo não era um conto, não tinha simbolismo, era uma verdade absoluta. E a liturgia de hoje deixa muito claro que o Senhor Jesus espera de nós um coração que em verdade siga a Jesus. Não só externamente, tanto que ele chama, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho é tratado sobre o jejum, né? O jejum, que é uma boa prática de disciplina corporal e espiritual, uma boa prática. Jesus o praticou. Se não fosse bom, Jesus não teria praticado. Se não fosse necessário, Jesus não teria praticado. Mas o jejum, ele é um meio para se alcançar a graça. Em si, ele não tem valor. Tanto que na primeira leitura diz assim: acaso me alegro por um dia que um homem fica sem comer? Qual que vantagem que Deus leva com isso? Nada. Jesus chama a atenção para algo mais profundo, porque na sua época, aqui quando Jesus dirigiu essa palavra, a religião era baseada
em cumprimento de atos externos. Atos só externos. Não importava se aquilo estava vinculado ao interior. Então, na primeira leitura, Deus corrige o povo dizendo: vocês jejuam, mas no dia do seu jejum vocês oprimem seus empregados, vocês maltratam o pobre. E ele vai dizendo várias coisas. Você acha que é esse jejum que eu espero de vocês? Diz Deus na primeira leitura. E quando os fariseus perguntam para Jesus, e os discípulos de João Batista também perguntam a Jesus no Evangelho de hoje, Jesus dá uma resposta com um ensinamento profundo. Ele diz assim, primeiro eles perguntam: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas seus discípulos não? Então Jesus não podia perder essa oportunidade para dar um ensinamento mais profundo do que a prática externa da lei, não tirando a importância da penitência, da contrição, de toda a ascese espiritual, de todos os exercícios espirituais, mas colocando as coisas no devido lugar. Todos os exercícios espirituais, jejuns, abstinências, todos os exercícios espirituais são meios para se disciplinar o corpo e a alma no segmento de Deus. Mas mais importante que os meios é o fim de todos aqueles meios, que é o próprio Deus. Então Jesus é o próprio Deus, o próprio Messias no meio deles. Então Jesus diz: ora, acaso os convidados da festa podem estar jejuando enquanto está o noivo no meio deles, dizendo: o Messias esperado, aqueles pelo qual vocês jejuam, aqueles pelo qual vocês praticam a fé, aquele pelo qual Moisés profetizou, Elias profetizou, todo o Antigo Testamento testemunhou, está aqui. Então não é agora chegou a razão de todo esse exercício espiritual. Então a razão é mais importante do que o meio para se chegar até ela. Jesus dá essa primeira lição muito importante. E ainda tão importante quanto isso. E no Salmo nós vemos esse Salmo de Davi, maravilhoso. Deus mostra que o que verdadeiramente agrada a Ele é o coração que consegue, através de toda a ascese, através de todos os exercícios espirituais, alcançar o fim para o qual o exercício é destinado. Ou seja, a contrição do coração. Porque o que agrada a Deus é o coração contrito. Nós vemos nesse Salmo de Davi de hoje, da liturgia de hoje, que Davi, depois de ter cometido um pecado gravíssimo, vocês já pensaram e meditaram no pecado que Davi, o rei Davi, grande rei Davi, praticou? Ele mandou o seu soldado mais fiel, Urias, ir combater na linha de frente da guerra, para que ele pudesse manter relações com a esposa de Urias. Cometeu adultério com a esposa de Urias. Isso, o rei Davi fez isso. E quando a esposa de Urias relata a Davi que ela estava grávida dele, então Davi manda uma mensagem para que os generais coloquem Urias na linha de frente, onde o combate for mais duro, para que ele morresse lá. E assim foi feito, e morreu. Davi traiu o seu melhor amigo, cometeu um assassinato e um adultério terrível. Davi. E esse salmo é logo depois desse acontecimento, quando ele chora diante de Deus o seu pecado. E ele diz assim: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Olha agora o que ele diz: eu reconheço toda a minha iniquidade e o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós
só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente entender que Davi não precisava prestar conta para nenhum ser humano dos seus pecados. Porque ele era, naquela época era outro sistema, ele era o rei absoluto de Israel. Ele mandava matar, mandava prender, fazer o que quisesse, era o rei. Ninguém ia julgar Davi a não ser sua consciência e seu Deus. Então ele coloca, foi contra vós, só contra vós que pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vós sagrados sacrifícios, e se eu oferto o holocausto, o rejeitais. Então ele diz, não é do agrado de Deus, depois de tudo que ele tinha cometido, não adiantava ele publicamente fazer sacrifícios. Não adiantava ele publicamente cumprir a lei, fazer holocaustos, cumprir tudo que estava escrito. Não adiantava, e ele tinha essa certeza. Pois não são de vós sagrados sacrifícios, e se oferta holocaustos, vós o rejeitais. Então meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. E a palavra de Deus vai dizer que Davi alcança o perdão de Deus. Não por causa de todos os sacrifícios e exercícios espirituais, nada, mas porque ele reconhece sua miséria. Ele reconhece sua fraqueza diante de Deus que tudo vê. Ele aprendeu que mesmo que nenhum homem fosse capaz de julgá-lo, ele aprendeu que mesmo nenhum homem sendo capaz de condená-lo, Deus via a sua conduta. Deus via o que ninguém vê. E é diante de Deus que ele se prostra arrependido. E Davi não foge da punição. Não foge. Tanto que depois desse acontecimento, Davi está subindo um morro. E aí um homem, que a Bíblia trata como um andarilho, seria como um irmão de rua passando, começa a blasfemar contra o rei. Começa a dar bronca no rei. E ele escuta. E o seu general diz, ó rei, queres que a gente corte a cabeça desse homem que blasfema contra o rei? Ele fala, não. Deixa que ele fale tudo que o Senhor o mandou dizer a mim. Davi não se converte por causa do medo da punição. Ele aceita a punição. Ele se converte porque se tornou amigo de Deus e percebeu que o seu ato, embora ninguém tenha visto, magoou o coração de Deus. Ele percebe que aquele ato, que ele poderia esconder o resto da vida, e nem estaria escrito na Sagrada Escritura se ele escondesse. Porque ele mesmo que confessa isso. Ele mesmo que escreve o seu pecado, que descreve o seu pecado. Então, mesmo sabendo que ninguém poderia nunca ficar sabendo desse acontecimento, ele sabia que precisava reparar a amizade que tinha sido quebrada entre ele e Deus. Ele percebe que feriu o seu amigo. Veja, não é uma questão de medo da punição, não é uma questão de medo de perder a alma, não é uma questão externa, é uma questão interna. Eu e meu amigo, eu magoei profundamente o meu amigo, magoei profundamente. Isso que é a contrição verdadeira, e é isso que todos os exercícios quaresmais têm que fazer. É por isso que todos os exercícios quaresmais querem nos levar a um coração contrito diante de nosso amigo. Então, quando eu faço jejum, quando eu faço abstinência, quando eu faço todos os exercícios quaresmais, eu os faço para encontrar, como um meio para encontrar a razão de existir. A amizade talvez perdida por um ato ou outro. Tudo é um exercício somente, não é um fim em si mesmo.
Por isso que não se pode se gabar, como Jesus dizia que os fariseus iam em praça pública e diziam: eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo, eu rezo, eu cumpro a lei. E tudo é só externo, né? Tudo isso são meios para se alcançar um coração humilde, um coração sincero, um coração atento ao amigo de nossa alma. Então que fique para nós essa direção e que todos os exercícios espirituais de nossa quaresma sirvam para que cada dia mais o nosso coração entenda essa amizade com Deus, entenda que nossa vida, mesmo que ninguém veja, está sob os olhos desse mesmo Deus, nosso amigo, e que as faltas que cometemos, não devemos temer punição. Não é isso. As faltas que cometer devem levar o nosso coração a uma contrição por ter ofendido o nosso amigo. E a ele pediremos perdão para reconciliar-nos com ele, para ter de volta a amizade dele, para estar de novo no agrado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.